Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. As formas nominais, em espanhol, formas no personales, são denominadas dessa maneira porque nas suas flexões não apresentam desinência de número nem pessoa. São elas infinitivo, gerúndio e particípio. Começaremos por infinitivo. O infinitivo expressa o significado do verbo. Pode também, na oração, assumir a função de substantivo. Então, por exemplo, apagar, ler e escrever. Aqui, essas palavras literalmente expressam o significado do verbo. Então, por exemplo, escrever literalmente significa a ação de pegar, por exemplo, uma caneta e escrever algo no papel. No segundo exemplo, nós temos el saber es algo que no se compra. Então, nós temos aqui um verbo infinitivo, saber, porém, ele está exercendo a função de substantivo. E no terceiro exemplo, nós temos los deberes de hoy son difíciles. Aqui nós temos o verbo deber, ou melhor, neste caso, deveres é substantivo. É interessante que se vocês observarem um dicionário, vocês vão notar que, ao buscar a palavra saber, vocês vão encontrar verbo. E se vocês buscarem deber, vocês vão encontrar verbo e substantivo. Ok? Então, vamos lá. Importante. O falante da língua portuguesa deve estar atento para não flexionar o infinitivo em espanhol e de não usar o futuro do subjuntivo em orações subordinadas temporais ou condicionais. Aí alguém pode me perguntar agora, nossa professor, já esqueci o que são orações subordinadas temporais ou condicionais. Não tem problema. Então, só lembrando, temporais são aquelas introduzidas por quando. E condicionais são aquelas introduzidas por se. Então, vou colocar aqui um exemplo em português. Quando tiver tempo, farei o trabalho. Então, em português nós dizemos quando tiver tempo. Em espanhol nós não podemos dizer assim. Em espanhol nós dizemos quando tenga tiempo, haré el trabajo. Então, em espanhol nós não usamos o verbo em infinitivo. Aqui eu usei o presente do subjuntivo. Um segundo exemplo, em português também. Se eu tiver vontade, irei à festa. Em espanhol, si tengo ganas, voy a la fiesta. Então aqui eu usei também o presente do indicativo, mas eu não posso usar nessa estrutura o verbo no infinitivo. Às vezes, substituímos uma oração subordinada pelo infinitivo. Então, por exemplo, al oír nuestros pasos, se fue por la otra puerta. Então, quando eu digo al oír, é o mesmo que dizer quando oyó, quando escuchou. Notem que eu não poderia dizer quando oír, ok? Atenção! Em espanhol, não usamos o infinitivo para indicar algo que está acontecendo em um determinado momento. Então, por exemplo, eu digo em português, estou a pensar. Ok, essa estrutura não é muito utilizada no Brasil, porém em Portugal e em outros países de língua portuguesa é muito comum. Em espanhol nós não podemos dizer estou a pensar, isso é errado. Então, para expressar algo que está acontecendo no momento, nós dizemos estou pensando, porém não o infinitivo. Agora o gerúndio, em espanhol, gerúndio. Desempenha funções exercidas pelo advérbio ou pelo adjetivo e se caracteriza por sempre expressar a ação anterior ou simultânea à do verbo principal, nunca posterior. Então, por exemplo, entraron gritando en la casa. Caminando por la playa, tuve una buena idea. No puedo, estoy comiendo. Então, no primeiro exemplo, a função do gerúndio é essencialmente adverbial.
No segundo, refere-se a uma ação anterior à do verbo principal. E no último, trata-se de uma ação que ocorre no exato momento em que se fala. Atenção, como já foi dito, não devemos usar o gerúndio quando queremos expressar ações posteriores às expressas pelo verbo principal. Então, por exemplo, se rompió el espejo cortándose la mano. Não, isso é errado. Nós dizemos, se rompió el espejo e se cortó la mano. Ok, então vamos lá. Entendendo o gerúndio. Primeiramente, verbos regulares. Então, para verbos da primeira conjugação, basta você copiar o radical e acrescentar ando. Então, exemplo, cantar, cantando. E para verbos regulares da segunda e terceira conjugação, você vai copiar o radical do verbo e vai acrescentar yendo. Por exemplo, beber, bebiendo, beber, bebiendo. Então é muito simples os verbos regulares. Você vai copiar o radical e vai acrescentar ando para verbos da primeira conjugação ou yendo para verbos da segunda ou terceira conjugação. Professor, e os verbos irregulares? Bom, nós vamos vê-los agora. Então eu coloquei aqui alguns deles. Então, verbo que o radical termina em enhe. Primeiro exemplo, tañer. Então nós dizemos tañendo. Notem que não dizemos iendo, somente endo, tañendo. E um segundo exemplo de um verbo que também o radical termina em enhe, teñir. Ao conjugar no gerúndio, fica tiñendo. Então, notem que os dois terminam em endo. Porém, a diferença é que o segundo sofre uma segunda alteração. A letra E da raiz é alterada para I. O próximo verbo que o radical termina em vogal. Caer. Exemplo, cayendo ou cayendo, depende da pronúncia. Nós escrevemos com a letra Y e não com a letra I. E aqui também verbo com radical termina em vogal. Reír, riendo. Aqui a terminação iendo é como o verbo regular, porém esse verbo perde a letra E da raiz. Verbo que muda E por I no radical. Exemplo, verbo seguir. Nós conjugamos siguiendo. Verbo que muda a letra O por U no radical. Poder, pudiendo. E aqui o verbo ir, né, que no gerúndio fica yendo ou yendo. Importante, não há ditongação no radical do gerúndio. Então, por exemplo, o verbo pensar. Se nós conjugarmos este verbo no presente do indicativo, eu digo yo pienso. Então há ditongação. No gerúndio, não se diz pensando. Isso é errado. Se diz pensando. Outros verbos que mudamos a letra E por I mais iendo são corrigir, decir, erguir, mentir, pedir, preferir, sentir, venir, vestir. Outros verbos que mudamos a letra O por U mais iendo. Dormir e morir. Outros verbos que acrescentamos yendo. Creer, ler, oír, possuir, roer, traer e todos os verbos terminados em uir. Atenção, é um erro comum, principalmente entre falantes da língua portuguesa, usar a locução verbal estar mais gerúndio para indicar ações futuras. Isso é errado. Então, por exemplo, estou saliendo em 5 minutos. Estou enviando-te mañana todo el dinero. Essas duas orações estão
erradas. Em casos como esses, devemos substituir a locução verbal por um presente ou futuro. Então você pode dizer, por exemplo, salgo, saldré ou vou a salir em 5 minutos. Te envio, te enviaré ou vou enviar-te mañana todo el dinheiro. Porém, nesses exemplos, neste caso, você não pode usar a estrutura estar mais gerúndio. Também não é correto o uso de estar mais gerúndio em frases que expressam ações iniciadas no passado e que continuam ou vêm se repetindo com frequência no presente. Então, por exemplo, estou estudando espanhol porque quero hacer um viaje. Essa frase está errada. Estou durmiendo pouco ultimamente. Também está errada. Estou despertando-me muito temprano para trabalhar. Está errada. Em casos como esses, não devemos usar a estrutura estar mais gerúndio. Então você pode dizer, por exemplo, estudio espanhol porque quero hacer um viaje. Duermo pouco ultimamente ou ando durmiendo pouco. Me despierto temprano para trabalhar ou vengo despertando-me temprano para trabalhar. Você usará corretamente a estrutura estar mais gerúndio quando a ação for simultânea ao momento da fala ou quando se refere a uma ação ou um processo em andamento. Então, por exemplo, el niño está llorando mucho. Notem que ele está chorando agora. Estou preparando um café. ¿Quieres? O uso do gerúndio pode expressar condição, simultaneidade, modo, concessão, se você usar o A1, e causa ou anterioridade. Então, exemplos. No habiendo problemas, compramos hoy el coche. Então, uma condição. Leyendo el libro, me dormí. Aqui, simultaneidade. Nos contou todo llorando. Aqui um exemplo de modo. Aún estudiando dia e noite, no aprobó en el examen. Aqui uma concessão. Dando-se cuenta que había olvidado el dinero, volvió. Ok, agora, particípio. Junto com o verbo auxiliar haber, forma os tempos compostos das conjugações. Então, por exemplo, he trabajado mucho hoy. Cuando llegamos, ya habían salido. Dentro de 2 años, habré concluído mi curso. Então, observem que he trabajado, habían salido e habré concluído são exemplos de tempos compostos. O particípio regular é formado da seguinte maneira. Então, vou colocar aqui 3 exemplos. Viajar, vender e produzir. Então, um verbo da primeira, um verbo da segunda e um verbo da terceira conjugação. Viajar, viajado. Vender, vendido. Produzir, produzido. Então, o particípio é muito simples. Você apenas vai copiar o radical do verbo. E para verbos da primeira conjugação, você vai acrescentar ado. E para verbos da segunda e terceira conjugação, você vai acrescentar ido. Isso para verbos regulares. Professor, e verbos irregulares? Ok, para particípios irregulares, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o primeiro, verbo abrir. Dizemos abierto. Também ocorre com o verbo cobrir e os seus derivados. Decir, dicho. E os seus derivados, exceto maldecir e bendecir. Neste caso, nós dizemos maldecido e bendito. Escrever, escrito, também ocorre com o verbo adscrever, inscrever, prescrever, proscrever, suscrever, transcrever e derivados. Hacer, hecho, também com o verbo satisfazer e seus derivados. Imprimir, impreso. Morir, muerto. Poner,
puesto. Também com os verbos disponer, imponer, posponer, proponer e suponer. Pudrir, podrido. Romper, roto. Ver, visto, também com seus derivados. Volver, vuelto. Também com os verbos absolver, desenvolver, dissolver, envolver, resolver e revolver. Dica: os particípios irregulares sempre terminarão em to, so ou cho. Agora, importante: acentua-se a letra I quando a raiz do verbo termina em vogal. Por exemplo, caer, caído, reír, reído. Porém, não seguiremos essa regra se o verbo terminar em uir. Então, concluir, concluído, construir, construído. Notem que esses verbos não recebem um acento na letra I. Os verbos aceptar, pagar, soltar, freir e salvar têm os particípios regulares e suas formas irregulares são adjetivos. O mesmo ocorre com os verbos confundir, despertar, expressar, imprimir e prover. Aqui uma observação. Normalmente, quando um verbo possui dois particípios, um regular e outro irregular, o particípio regular é usado na formação dos tempos compostos e o irregular como adjetivo. Porém, há uma considerável variação geográfica quanto à preferência. Então, assim, dependendo da região que você tiver, essa regra não será seguida, ok? Então, por exemplo, lo habían elegido presidente. Então, nós temos aqui um particípio regular, um tempo composto, habían elegido. E no segundo exemplo nós temos, el presidente electo saludou a todos. Então, nós temos aqui um particípio irregular com função de adjetivo, ok? Atenção! Muitas vezes as duas formas do particípio de um mesmo verbo têm significados diferentes. Então, por exemplo, en aquel entonces yo había invertido mucho dinero para comprar una casa. E no segundo exemplo nós temos ocurrió lo inverso de lo que se esperaba. Então aqui, invertido e inverso. No primeiro, transmite a ideia de investir, investimento. E no segundo, o oposto, o contrário. Um outro exemplo, se ha expressado muy claramente. E el tren expreso sale a 5 minutos. Então, no primeiro exemplo, se ha expressado significa que a pessoa transmitiu a ideia de maneira clara. E o trem expresso, aquele trem mais rápido. Aqui uma observação. Os particípios formam perífrase verbales. Então, eu já mencionei sobre perífrase verbales anteriormente. Aqui é só a mesma observação, porque eu vou explicar em outros vídeos sobre perífrases verbales, ok? Lembrando, usamos o particípio depois do verbo haber para formarmos os tempos compostos. Nesse caso, não varia em gênero ou número. Então, por exemplo, finalmente has encontrado su livro. O particípio funciona também como adjetivo. Exemplo, estoy agotada, he trabajado mucho. Muitos particípios se tornaram substantivos e, portanto, admitem plural e concordam em gênero e número com os adjetivos que o acompanham. Então, por exemplo,
Compramos las entradas del cine com antecipación. Depois do verbo ser, nas orações com voz passiva, usamos o particípio. Então, por exemplo, la noticia fue recibida com mucha alegria. Usamos também, depois do verbo llevar, indicando um ponto determinado de um processo que continua. Então, por exemplo, llevo escritas 5 páginas. Isso transmite a ideia de que he escrito 5 páginas e sigo escrevendo. E aqui uma última observação. Muerto é o particípio de morir e matado é o particípio de matar. Porém, na voz passiva, usa-se muerto. Então, por exemplo, muchos soldados foram muertos en la guerra. E quando nos referimos a suicídio, usamos matado. Se ha matado de um disparo. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol, e entre no nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!